palavra de Deus, ela diz, lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus, ela fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em outras versões diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde é que nós estamos buscando sabedoria? Sabe, hoje nós estamos vivendo uma época em que você tem informações em tudo quanto é lugar. Você olhou para o celular, você tem informações nas redes sociais, nos e-mails, né? Em todos os lugares que você olha hoje, você tem informações, você tem notícias. Será que essas informações que a gente tem, elas são informações que nos trazem sabedoria? Será que nós podemos confiar nessas informações que a gente recebe pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Instagram, sei lá, pelo WhatsApp? Será que essas informações, essas notícias que a gente recebe, será que elas são informações confiáveis? Será que a gente pode pegar isso como sendo conhecimento para a nossa vida? Porque é o que nós estamos, a grande maioria de nós faz hoje em dia. Ah, você quer saber de alguma coisa, você corre no Google, coloca lá e aparece uma notícia sobre aquilo que você está querendo saber. Ah, você está está precisando tomar uma decisão sobre alguma coisa, aí você vai lá no Instagram, lá, pesquisa e aparece alguém falando alguma coisa sobre aquilo que você está precisando tomar a decisão. Mas será que esses são os canais bons para a gente buscar informação, conselho, discernimento para as coisas? São, com certeza, os lugares mais rápidos. São os lugares que estão mais à mão. É aquilo que o mundo hoje considera como sendo as informações de primeira mão. Mas eu volto a perguntar: será que são informações confiáveis? Será que você pode confiar nessas informações para tomar uma decisão na sua vida? Eu volto a ler o versículo que nós lemos logo no começo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus nos dá a linha para a gente caminhar na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos dá o molde daquilo que nós temos que fazer na nossa vida. Tudo que nós precisamos, se nós procurarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar. O livro de Provérbios, ele é todo cheio de conselhos de sabedoria de Deus. Ele fala sobre humildade, ele fala sobre caráter, ele fala sobre temor, ele fala sobre tudo. Sobre casamento, escolher um parceiro. Ele fala sobre sociedade, ele fala sobre emprestar e pegar dinheiro emprestado. Ele fala sobre dívidas, ele fala sobre tudo. É interessante quando a gente pega a palavra de Deus e a gente vê que tudo que a gente procura está na palavra de Deus. Sempre quando nós estamos agoniados, ansiosos por alguma coisa, se nós pegarmos o costume de abrir a palavra de Deus e buscar alguma coisa referente àquele tema,
que está nos agoniando, nos angustiando, nós vamos achar uma palavra exata para aquilo que nós estamos precisando. Quando a gente tem vontade de achar a sabedoria, quando a gente tem vontade de tomar decisões sábias, boas decisões, a gente sempre vai buscar o conselho de alguém. Geralmente a gente busca conselho, né, de pessoas mais experientes, que já passaram por aquilo que talvez que a gente está passando naquele momento. Certa vez uma pessoa, ele estava precisando de um conselho. E aí ele foi perguntar para uma pessoa mais velha aonde ele buscava os conselhos que ele, né, das decisões que ele tomava, que eram boas decisões. A pessoa, esse cara mais velho, ele era bem sucedido, ele já tinha uma estabilidade na vida. E aí ele perguntou para essa pessoa, ele falou assim, como você adquire sabedoria? Aonde você vai buscar a sabedoria? E aí a pessoa respondeu para ele, falou, olha, eu busco sabedoria através da experiência. A experiência daquilo que eu já vivi. E aí o rapaz voltou a perguntar, mas como que você adquire experiência? Para uma pessoa jovem igual a ele não tinha experiência. E aí o mais velho respondeu para ele, eu adquiro experiência através das boas decisões que eu tomo. E aí o rapaz perguntou, mas como você aprende a tomar boas decisões? E o mais velho respondeu para ele, eu aprendo a tomar boas decisões tomando más decisões. Ou seja, esse senhor, ele era aquele que ele vivia a vida dele conforme o ditado que diz, né? Que é errando que se aprende. Que a gente aprende com os erros. Agora, será que a gente precisa errar tanto para poder aprender? Será que a gente tem que bater tanto a cabeça para poder aprender? Quando a gente é jovem, a gente quer se aventurar, a gente quer ter liberdade de tomar as nossas decisões, a gente acha que tudo que a gente vai pensar, fazer, acontecer, a gente acha que a gente tem direito de fazer as coisas. Mas será que nós precisamos bater a cabeça tanto para poder acertar? Como a gente leu no começo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria, eles desprezam a disciplina, eles desprezam os conselhos. E é por isso que eles batem tanto a cabeça. Quando a gente vai no livro de Juízes, no capítulo 17, no versículo 6, a gente lê assim: naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso aqui é uma coisa interessante, porque quando não existe uma norma, quando não existe um conselho bem fundamentado, cada um faz o que quer, cada um faz o que acha certo, cada um faz o que lhe dá na cabeça. A sabedoria vem daquilo que ele já viveu até aquele momento. A sabedoria vem daquilo que ele está com vontade de fazer naquele momento. Hoje, se nós temos que tomar uma decisão, por exemplo, poxa, eu tenho determinada quantia de dinheiro e eu preciso investir esse dinheiro porque ele não pode ficar parado. Aonde que eu invisto? Ao invés da gente procurar uma pessoa que já tem experiência em investimento, muitas vezes nós vamos no Google e falamos assim, o que é melhor para investir? E aí vem uma série de ideias.
vem uma série de orientações, de conselhos. Ah, investe aqui, investe ali, investe. Aí você investe, e se você investir errado, você vai perder tudo que você investiu. Não seria melhor a gente dobrar o nosso joelho diante de Deus e falar: Deus, o que que eu devo fazer? Não seria melhor a gente abrir a palavra de Deus e dentro da palavra de Deus a gente procurar aonde que eu devo investir? Aonde que eu devo colocar o meu dinheiro? A palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas, como eu já falei. E a gente não pode viver de uma forma em que a gente faça aquilo que a gente acha certo, porque nem sempre o que a gente acha certo é o certo. Às vezes, e na maioria das vezes, quando nós tomamos decisões sem pedir conselho dos outros, a gente quebra a cabeça. A gente faz coisas erradas. A gente toma decisões das quais nós vamos nos arrepender depois. Mais uma vez eu pergunto: aonde você vai buscar conhecimento e sabedoria na hora de tomar uma decisão? No livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus fala assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Eles ajudarão a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. É interessante que o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Se nós lermos um capítulo por dia, nós podemos ler o livro de Provérbios 12 vezes por ano. Uma vez por dia. Nós podemos ler um capítulo de Provérbios por dia e aprender com a palavra de Deus. Se nós começarmos, por exemplo, amanhã, dia 1º, nós vamos ler o capítulo 1 e depois o capítulo 2 e assim por diante até o final do mês, no capítulo 31, nós vamos aprender pérolas que vão nos ajudar a viver. Vão nos ajudar a tomar decisões, vão nos ajudar a entrar na presença de Deus, vão nos ajudar a buscar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. Nós precisamos começar a buscar conhecimento em lugares certos, sábios, em lugares corretos, aonde nós sabemos que ali tem sabedoria. Ali tem coisas que vão nos direcionar a tomar uma decisão correta. A palavra de Deus, ela nunca vai nos levar para um caminho errado. A Bíblia nunca vai nos levar para um caminho errado. E mesmo quando a gente não entender o que a Bíblia está dizendo, nós podemos buscar uma pessoa, buscar um pastor, buscar um irmão em Cristo e estudar com ele, trocar uma ideia com ele, e Deus vai dar discernimento daquela palavra. O Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos ajudar. Mas para isso, precisa esforço. Para isso, precisa uma atitude da nossa parte de ir atrás do conhecimento, de querer estudar, de querer ler, querer trocar ideia com alguém, querer estar junto estudando a palavra de Deus. Nós temos que tomar a decisão de buscar a sabedoria. A sabedoria é um tesouro que nós devemos buscar igual o dinheiro do nosso dia a dia, igual o esforço para podermos trabalhar e pagar as nossas contas. Nós precisamos nos esforçar para buscar a sabedoria no lugar certo.
Nós gastamos tempo demais nas redes sociais, nós gastamos tempo demais no TikTok, no Instagram, em outras redes sociais. E ali não tem nada, nada. É muito pouco as coisas que tem nessas redes sociais que podem edificar a nossa vida. No próprio livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 23, a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Quem teme a Deus pode descansar em paz e livre de problemas. Veja bem, temer a Deus não é ter medo de Deus. Nós não devemos ter medo de Deus. Temer a Deus quer dizer que nós respeitamos a Deus de uma tal forma que nós consideramos a palavra de Deus como sendo maravilhosa para a nossa vida. Nós consideramos a palavra de Deus como sendo alimento para a nossa alma, lâmpada para os nossos pés, aquela que nos dá direcionamento, que nos leva para o caminho certo. E aí, quando nós vamos ver, no decorrer da própria Bíblia, lendo a própria Bíblia, conhecendo a Jesus, nós vamos ver que Jesus é a palavra. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos estudando Jesus. Estamos conhecendo aquele que morreu por nós. Nós estamos buscando conhecimento naquele que é a palavra e se tornou homem para viver no nosso meio, para estar conosco, para nos ensinar, para nos mostrar que é possível viver com sabedoria, é possível viver dentro da palavra de Deus, com oração, com jejum, se esforçando para estar com Deus. No livro de Provérbios, também, no capítulo 22, no versículo 4, a palavra de Deus ela diz assim: a recompensa da humildade é o temor, aliás, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Você quer ser rico? Você quer ser honrado? Você quer ter vida? Então você tem que ser humilde. E você tem que temer a Deus. Você tem que buscar a palavra de Deus. Você tem que buscar Jesus. Entregar a sua vida cada vez mais a Jesus e viver aquele que é a vida, receber de Jesus a vida abundante através da sua palavra. Quando nós buscamos conhecimento na Bíblia, nós estamos trazendo para nós vida e vida em abundância. Não foi isso que Jesus falou que ele trouxe? Que ele veio? Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Quando nós buscamos sabedoria na fonte, que é a palavra de Deus, nós vamos ter uma plenitude de conhecimento em nós. Nós vamos ter base para tomar as decisões da nossa vida. Nós não vamos ficar agoniados, angustiados, quando tivermos que tomar alguma decisão, quando tivermos que fazer alguma coisa. Porque a palavra de Deus vai estar habitando em nosso coração. E uma coisa primordial: a paz de Jesus, que excede todo entendimento, é o árbitro, é aquele que nos diz que nós estamos no caminho certo. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem duas escolhas. E nessas duas escolhas você escolhe uma, mas aquilo não te dá paz, aquilo não traz paz no seu coração, você fica incomodado, você fala: não, não é isso que eu quero.
é porque aquele caminho não é o correto, aquela decisão não é a certa. Você tem que ir para o outro lado. A palavra de Deus diz: seja a paz de Jesus o árbitro dentro do seu coração. Ou seja, a paz de Jesus vai ser aquela que diz dentro do seu coração que você está certo ou você está errado. Que essa palavra hoje possa nos trazer o entendimento da necessidade de buscar o conhecimento dentro da Bíblia. Buscar conhecimento dentro da palavra de Deus, buscar conselhos dentro da palavra de Deus, conversando com outras pessoas, trocando ideias sobre a palavra de Deus, colocando o nosso joelho no chão e orando a Deus e pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento sobre aquilo que nós devemos decidir, sobre aquilo que nós precisamos responder. É interessante que a palavra de Deus ela diz assim: quando te perguntarem o motivo da sua fé, não se preocupe com aquilo que você tem que responder. Simplesmente abra sua boca, que eu encherei. Jesus está dizendo que nós só precisamos abrir a boca, que Ele vai nos dar aquilo que nós temos que responder. Existem diversas vezes em que eu estou conversando com alguma pessoa, estou trocando uma ideia sobre qualquer coisa. E às vezes o Espírito Santo coloca palavras na minha boca que depois eu fico pensando assim, gente, eu não tinha sabedoria para falar essas coisas. Mas naquele momento, quem estava falando não era eu. Era o Espírito Santo que estava me trazendo coisas da Bíblia para falar para aquela pessoa. E aquilo impacta a pessoa, aquilo traz paz para a vida daquela pessoa. Que essa palavra hoje venha nos mostrar que nós temos necessidade de buscar todo o nosso conhecimento dentro da palavra de Deus. Que nós precisamos buscar o nosso entendimento, o nosso discernimento dentro da palavra de Deus, junto ao Espírito Santo, buscar em Jesus as respostas para as nossas dúvidas. Que a gente possa ter o entendimento de que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É aquela que vai adiante de nós, nos mostrando por onde nós devemos passar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa aprender cada vez mais com a palavra de Deus. Que a gente possa gastar tempo lendo a palavra de Deus. Se alimentando, alimentando o nosso espírito da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, aonde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente vá. Que o Espírito Santo brilhe em nós, que a luz de Jesus brilhe através de nós e que as pessoas possam ver a sabedoria de Deus refletida na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por esse tempo de oração. Obrigado, meu Pai, pela tua mão poderosa que nos sustenta, que nos dá, Senhor, o entendimento. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco em todo o tempo. E basta que a gente te chame. Basta que a gente te chame, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dá a direção, que o Senhor nos coloca no caminho certo, que o Senhor vem por trás com aquela voz mansa e diz:
andai por aqui, esse é o caminho. Obrigado, meu Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu Pai. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Exaltado seja o teu nome. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são bons, têm um conteúdo relevante, edificam, ensinam e ajudam a viver uma vida melhor. Nos ajudam a nos chegar mais perto de Deus. Em nome de Jesus. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam e que você ama sejam edificados por essa palavra. Tenham a sua fé engrandecida em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Que a graça de Deus esteja sobre você. Amém? Abreijos para você. E até o próximo vídeo.